nossa videoaula de ecologia de hoje, nós vamos abordar os três tópicos principais: condições ambientais, recursos e nicho ecológico. Cada um dos estudantes vai falar um pouco melhor sobre cada um desses tópicos e detalhar um pouco mais. Então, o primeiro tópico a ser considerado aqui na nossa videoaula é as condições ambientais. Essas condições ambientais são definidas como as condições necessárias para a sobrevivência de determinado organismo em um ambiente. Mas vale ressaltar que, apesar das condições ambientais serem extremamente necessárias para a sobrevivência desses organismos, elas por si só não garantem isso. Outros fatores também são importantes, como os recursos, mas esse tópico de recursos a gente já vai ver um pouquinho mais na frente. Então, já que estamos falando aqui sobre condições ambientais, existem algumas coisas que nós precisamos entender bem sobre elas. A primeira é que as condições ambientais, elas são fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos? São aqueles fatores, químicos, físicos ou geológicos do ambiente que vão influenciar aquele organismo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender também é que as condições ambientais, elas podem variar de acordo com o tempo, como, por exemplo, temperatura, pH, taxa de umidade. Então, sabendo essas duas coisas, a gente consegue diferenciar muito bem os fatores ambientais, as condições ambientais, dos recursos. Agora, para esse termo de condições ambientais ficar um pouco mais claro, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como essas condições ambientais podem influenciar na sobrevivência, ou não, de determinados organismos. Então, como primeiro exemplo de condições ambientais que afetam os organismos, eu trouxe um caso que aconteceu na Austrália, no ano 2018, onde morcegos e cavalos foram encontrados mortos devido ao aumento da temperatura. Já em 2020, aqui no Brasil, aconteceu um caso semelhante, só que na verdade foi o contrário, né? Devido à baixa temperatura e o frio, vários bois foram encontrados mortos em uma região do Mato Grosso. Então, a gente já tem aí dois exemplos de como a temperatura pode influenciar nesses organismos. Mas outro exemplo também, que já não está mais relacionado com a temperatura, e sim com o pH, foi de um estudo que foi realizado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que mostrou que o nível de acidez da água está comprometendo a casca dos caranguejos de uma determinada espécie lá, né? E aí eles mostram que mais estudos precisam ser feitos, mas que possivelmente isso vai ter alguma influência negativa, no desenvolvimento desses organismos. Então, a partir dos exemplos que foram mostrados, a gente confirma o que foi falado logo no início, que é que as condições ambientais elas sofrem variações. Porém, vale ressaltar que boa parte dessas variações normalmente não ocorrem de forma natural. Existe influência humana por trás disso, seja de forma coletiva ou seja de forma individual. Normalmente, grandes empresas elas estão mais por trás, dos grandes efeitos que são causados ao meio ambiente e que, consequentemente, vão alterar as condições ambientais também. Agora que a gente já tem uma explicação bem sólida do que são condições ambientais, de como elas influenciam os organismos e o que é que pode contribuir para a sua variação, a gente vai entender um pouco sobre recursos, que é outro fator extremamente importante para a sobrevivência dos organismos no meio ambiente. Para que um organismo consiga se desenvolver em um determinado local, ele vai precisar que alguns fatores se façam presentes nesse ambiente no qual ele está inserido. E aí esses fatores vão ser classificados como condições e recursos. Ou seja, esses fatores vão ser indispensáveis à evolução desse ser e vão fazer com que ele alcance um sucesso reprodutivo e evolutivo. Ou seja, podemos definir que os recursos são atributos indispensáveis que se encontram no ambiente e que são consumidos pelos indivíduos. Quanto à sua natureza, esses recursos podem ser classificados como recursos minerais, animais, vegetais e energéticos, e quanto à sua duração de reserva, eles podem ser renováveis ou não renováveis. E aí, qual vai ser a principal diferença entre os renováveis e os não renováveis? Vai ser justamente a sua abundância na natureza. Enquanto que os renováveis são aqueles que, independentemente da quantidade de vezes que a gente os use, eles sempre vão estar presentes. Já os não renováveis são aqueles que têm uma quantidade limitada na natureza. Ou seja, se um determinado organismo usufrui muito dele, uma hora esse recurso vai acabar. E aí, através desse uso desses recursos, os indivíduos vão
conseguir desempenhar algumas atividades importantes à sua sobrevivência. Durante o seu ciclo de vida, esses seres vão estar constantemente gastando uma parte da energia que eles possuem para conseguir captar mais energia e nutrientes para que eles consigam desempenhar as suas funções vitais. E aí isso vai ser o que vai se caracterizar como o desempenho biológico. Essa energia que eles captam vai ser utilizada para atividades como a natação e o voo, para o seu crescimento individual, para a reprodução e a sua evolução, ou seja, isso vai ser o que vai garantir o sucesso da espécie. Dentro desse tópico de recursos, é importante também destacar que o que vai delimitar até onde o indivíduo consegue se desenvolver é o recurso limitante. Mas é importante frisar também que não existem só recursos limitantes, existem também condições. E um fator limitante também pode ser as relações intra- e interespecíficas dos seres. Vale ressaltar também que dentro dessa relação entre os seres, os parceiros sexuais vão entrar também como um recurso, porque a partir do momento que um determinado indivíduo dessa espécie, dessa comunidade, faz uso de um parceiro sexual, consequentemente vai faltar parceiros sexuais para os outros. Então, isso é o que vai limitar o desenvolvimento daquele determinado indivíduo que ficou sem o seu parceiro sexual. Agora, falando um pouco sobre nicho ecológico, a princípio é importante destacar que esse termo ele é frequentemente mal empregado, uma vez que ele é geralmente confundido com o habitat, ou seja, com o ambiente em que aquela espécie vive. Mas na real não é o que acontece. Isso porque o único habitat ele pode proporcionar diferentes nichos para diferentes espécies dentro daquele mesmo ambiente. Né? Então, historicamente falando, um dos primeiros autores a usar o termo nicho ecológico foi o autor Elton, em 1933, e ele usava o termo nicho para se referir ao modo de vida de cada indivíduo, né? Ou seja, o modo em que cada indivíduo vive, em que cada organismo vive dentro daquele ambiente, dentro daquele habitat. Né? Então, era considerado hábitos alimentares, hábitos comportamentais, as relações entre as espécies, né? E posteriormente, já em 1957, o autor Hutchinson, ele meio que especificou mais o termo e ele passou a usar o termo nicho ecológico para se referir às maneiras pelas quais a tolerância e a necessidade interagem entre si para determinar as condições e recursos necessários para a sobrevivência de determinada espécie. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer que as faixas de tolerância de determinada condição, né, pode ser temperatura, pH, salinidade, relacionada com a necessidade de determinado recurso, vai interagir entre si e vai determinar, sim, o nicho ecológico daquela espécie. Né? Então, podemos dizer que o nicho ecológico ele é algo n-dimensional, multifatorial, porque são vários fatores que interagem para que assim o nicho daquela espécie seja determinado. Ao se falar de nicho ecológico, nós vamos ter o que nós podemos chamar de nicho fundamental e o nicho ideal ou efetivo. O nicho fundamental vai ser aquela idealização onde não existem predadores e os recursos são extremamente abundantes, ou seja, as espécies não vão ter com o que se preocupar, porque como não há predação, elas vão conseguir ter um sucesso evolutivo muito eficiente. E o nicho real ou efetivo vai ser aquele que nós vamos ver na prática, que é quando há as espécies em interação no ambiente e há também os predadores. Ou seja, essas relações vão sempre ter competição entre os seus indivíduos. Agora, para finalizar a nossa aula, vamos aos nossos conceitos-chave. O primeiro deles é que as condições ambientais variam e que elas andam de mãos dadas com os recursos, que são dois fatores extremamente importantes para a sobrevivência de um organismo. O segundo ponto-chave é que variações extremas nas condições ambientais podem comprometer o desenvolvimento e a vida de determinados organismos. Outro ponto é que os recursos eles são consumidos pelos indivíduos, ao contrário das condições ambientais, né? Um exemplo de recurso, por exemplo, são os alimentos.
Nosso terceiro ponto-chave é que o nicho ecológico ele é diferente de habitat, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, e também ele envolve vários fatores. E o nosso último ponto são os tipos de nicho ecológico que existem, né? Que é o fundamental e o efetivo.